Eu sou a Ellen Karen Negrão, tenho 44 anos, tenho duas filhas, a Francine, de 25 anos, e a Vitória, de 14. Sou mãe há 25 anos. Eu fui mãe, né? Minha primeira filha nasceu, eu era bem nova, tinha 18 anos. Ela nasceu prematura, 7 meses, teve complicações porque o parto foi fórceps e deu paralisia cerebral, onde afetou a parte de coordenação motora dela. Na verdade, assim, já desde da minha gravidez, né? Porque desde quando eu estava grávida eu tive descolamento da placenta, né? Da gravidez dela eu tive descolamento da placenta, eu tive que ficar 5 meses de repouso, então eu fiquei do começo da gravidez até quase o 6º mês de repouso absoluto. Aí quando o médico me liberou, logo ela já nasceu, que de 7 meses ela nasceu. Então assim, quando eu cheguei no hospital, que eu tava tendo hemorragia no comecinho da minha gravidez, a médica falou assim pra mim, você é tão novinha, né? Você quer esse bebê? Porque se você não quiser, falou desse jeito pra mim, se você não quiser, eu não vou fazer nada, você tá perdendo, você já teve um descolamento mesmo da placenta, vai perder. Você falar pra mim que você não quer, a gente não faz nada. Eu falei, não, eu quero, né? Aí foi que ela fez as indicações, o que era pra fazer, e eu tive que ficar de repouso absoluto. No dia, ela ficou internada vários dias, né? Um dos dias que eu cheguei lá para visitar, junto com o pai dela, que era meu marido na época, a enfermeira falou para nós que a gente podia ver os dois, porque como ela estava na incubadora, então não podia ver, ou era a mãe ou era o pai. E naquele dia ela falou, não, pode entrar vocês dois, ver os dois, porque hoje ela teve 3 apneias, né? Na época eu nem sabia o que era isso, mas que era a parada respiratória, e quando é assim não vinga, desse jeito, assim, que pode ver porque sua filha vai morrer, né? E aí a gente ficou bem desesperado, ela foi pra UTI, né? Foi numa tarde de domingo, ela foi pra UTI, e eu era, na época, recém-convertida, né? Não era nem batizada ainda. Mas naquela noite eu busquei a Deus com todas as minhas forças, e quando foi na segunda-feira de manhã, o pai dela foi no hospital para poder ver, né, ver como ela estava, levar o leite, né, porque eu tinha que tirar o leite para ele levar, e aí ela não estava mais lá porque na época não tinha UTI na maternidade, então ela teve que ir para UTI no hospital de base. E ela não estava mais lá, ela teve uma melhora surpreendente durante aquela noite e já tinha voltado para a maternidade. Então assim, Deus já tinha operado um milagre, né? E daí pra frente, cada dia que eu chegava lá pra ver era uma novidade. Um dia saiu do soro, outro dia saiu da incubadora. Quando foi no próximo sábado, eu não tinha pego ela ainda, ela já estava com 15 dias. A enfermeira trouxe pra mim, assim, pra eu pegar. E eu não sabia, eu fiquei tão assim que eu não peguei. Aí, tipo, ela pegou e levou de volta pra dentro. Eu falei, não posso. Ela falou, eu levei, você não pegou? Eu falei, não, daqui. Aí eu peguei. Mas eu fiquei assim, surpreendida mesmo. Deus operou grandemente na vida dela, foi uma bênção mesmo. E daí pra frente foi crescendo e fez cirurgia, demorou pra andar, mas andou, né? E Deus é lindo, Deus é muito bom. Então, e assim, como eu casei muito nova, né?
e tive a Fran muito nova também, e o casamento acabou, né? Acabou logo, e aí fui viver sozinha, eu e ela, né? E ela passou por várias coisas, ela tinha que fazer fisioterapia, sempre teve que fazer hidroterapia, essas coisas, e graças a Deus sempre tive ajuda, né? Tanto da madrinha dela como da avó dela, que é a mãe do pai dela, sempre me ajudou muito, mas sempre foi correria, assim, de leva para um lugar, leva para outro, e teve a cirurgia também que ela fez com 5 anos. Nós ficamos uma semana internada, eu e ela, porque ela estava internada, eu também estava, né? Lá em Marília. Deus foi muito bom com a gente também nessa época da cirurgia, porque era um médico muito famoso lá de Marília, o Dr. Hilário Maldonado, e ele foi assim muito sensível, né? Quando eu paguei a consulta, porque tudo lá era particular. E aí ele foi super humano, muito humano, porque ele não cobrou a cirurgia. E nós ficamos lá uma semana internada, eu e ela, fez a cirurgia, demorou horas, foi uma cirurgia muito demorada. E aí quando ela veio pro quarto, eu tinha que ficar de mão dada com ela, porque estava assustada, né? Tava com medo, né? Tudo que passou ali, ela era pequenininha, né? E aí era difícil até para ir no banheiro, porque ela queria ficar grudada na minha mão e com as 2 pernas engessadas. Ela tava, né? Só que aí quando a gente veio para casa, ela, assim, coisas que ela não fazia antes da cirurgia, ela tava fazendo de gesso. As 2 pernas engessadas de cima até embaixo, e ela se arrastava pro chão de gesso e, sabe, já começou ir pra lá e pra cá, e tirou primeiro de uma perna, né, tinha ponto, tudo tirou de uma perna, e depois logo já tirou da outra. Eu sei que no total foram 70 dias de gesso, e logo ela andou, porque até então ela não andava. E eu lembro que quando eu levei ela no médico aqui em Bauru, ele falou, o que tem que fazer é isso, 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 mas eu não faço. Eu não faço porque um errinho, aí ela não vai andar mesmo, nunca mais, não anda. Então ele falou, a melhor coisa que você faz é levar lá em Marília mesmo, ele é especialista. E assim a gente fez, se esforçou, né, a família, todo mundo, e conseguimos levar, operou, e hoje ela anda pra lá e pra cá, independente. Teve paralisia cerebral, mas tem uma cabeça muito boa, até demais, né? Faz tudo, é independente, sempre ensinei ela a ser independente, que as pessoas têm mania, não sei se é a palavra, de querer super proteger, né? Porque a criança tem uma deficiência, e eu nunca fui assim. Às vezes até me culpava, falava, nossa, que mãe, né? Mas eu tinha que ensinar ela a ir pro mundo, né? Não posso super proteger, guardar debaixo da minha asa e fazer tudo por ela. Não, e por isso hoje ela é independente, ela estudou, ela fez faculdade, ela tá aí, foi ungida missionária, prega, vai pra lá, vai pra cá, se tiver que pegar um ônibus pega, não gosta, mas pega. E é uma bênção, uma bênção, uma bênção. Eu acho que eu tava com uns 24 anos, 24 anos eu tinha na época. Eu trabalhava numa empresa, e aí eu conheci o Emerson, né, que aí eu casei de novo, foi o meu segundo marido. Aí a gente foi morar junto, ele super assim, pegou a Fran, né, pra ele, ela também, porque ela falou pra ele se ela podia chamar ele de pai, e ele falou que podia, só que ele ficava meio despercebido, às vezes ela ficava, pai, não sei o que, e ele, tchum, né, porque não
estava acostumada que era pai. Mas ele foi pai, sim, dela, ele cuidou dela, ele amou e... Ele foi muito pai dela. Ele levava na escola, ele buscava na escola, ele levava no médico. Eu lembro um dia que eu lembro um dia que eu falei, nossa, eu tô cansada já, né, dessa vida de ficar bagunçando e bebendo. E eu tava morando na casa da minha mãe, não com a minha mãe, mas na casa dela. E eu lembro de um dia que eu tava lá na sala e mesmo afastada, sabe, que eu não ia na igreja, nada mais, não orava. E eu falei com Deus naquele dia, eu falei, Senhor, acho que tá na hora já, né, de eu ter uma pessoa, de eu ficar quieta, sair dessa bagunça, né. E quando o Emerson chegou na minha vida, foi um presente de Deus. Eu me lembrei daquela oração. Ele era muito bacana, era um cara muito, assim, tudo ele fazia, ele corria atrás, gostava de viver, gostava de passear. E foi muito bom ter conhecido o Emerson. Foi muito bom. E então, assim, quando ele veio para Bauru, ele não tinha emprego, né? Porque ele saiu do serviço lá e veio para cá, então era só eu trabalhando. Mas ele saía de manhã com a maletinha dele lá, com furadeira, as coisas, para montar móveis, pedir serviço, e correu atrás, logo ele arrumou serviço, começou a trabalhar. E a primeira casa que a gente foi morar era uma casa bem simples, num bairro bem humilde, assim. E aí logo a gente mudou para outro bairro, um bairro um pouco melhor. Pagando aluguel, né? A gente sempre pagando aluguel. E aí, depois de batalharmos junto, né? Os dois, eu trabalhando, ele trabalhando, a gente conseguiu a nossa casa. Ele sempre foi muito batalhador, ele sempre quis conquistar alguma coisa, né? E assim, tanto que logo ele comprou um Fusquinha, a gente não andava a pé porque ele primeiro teve a moto, depois teve o Fusquinha, e aí conquistamos a casa. Eu lembro que na época a gente estava de casamento marcado, né? A gente ia casar. E a casa era bem detonada, porque foi uma casa retomada, então não tinha muro, não tinha vaso no banheiro, nem pia na cozinha. Era uma casa que entraram, roubaram as coisas e tal, mas foi o que, né, Deus deu pra nós na época. E eu queria festa de casamento, né? Todo mundo se agilizou na onde eu trabalhava, eles se juntaram, não, vamos fazer a festa, tal, compraram salgadinho, bolo, refrigerante, tudo ganhado, tudo ganhado. A única coisa que nós pagamos foi R$50 do centro comunitário para fazer a festa. Inclusive, na época, minha patroa era madrinha do nosso casamento, ela acabou dando um conjunto do banheiro, né, de vaso, pia, porque ele só pensava na reforma da casa. Então, aí eu casei em 2003, quando foi em 2004, ele estava me perturbando, que ele queria um filho. Eu não queria mais filho, porque a Francine já ia fazer 10 anos, né, e não queria mais. Mas ele queria porque queria um filho. Aí a gente sempre orava junto, porque nessa época, graças a Deus, eu já tinha me consertado com Deus, tinha voltado, né, para Jesus, e a gente sempre orava junto. E aí eu aproveitei um momento de oração para cutucar ele, né, mas Deus ouviu. E aí eu orei, falei, Deus, na época ele estava desempregado, ele tinha acabado de ficar desempregado fazia um tempo, e eu falei, Deus, como que eu vou dar um filho
para um homem que não tem emprego, Pai. Abre as portas, né? Que ele arrume um emprego, um serviço fixo, para a gente poder pensar nisso no filho, né? E Deus abriu a porta. Não foi em menos de um mês, ele estava empregado e eu grávida. E aí veio a Vitória. Em 2005, no fevereiro de 2005, a Vitória nasceu. Eu sempre falava que se fosse para mim ter um filho, tinha que ser antes dos 30 anos. Ela nasceu em fevereiro, eu fiz 30 em março. Então ela veio antes dos 30 anos. E foi uma bênção, assim. Era o que faltava para completar a nossa família. Porque foi bênção para mim como mãe, para ele como pai e para a Fran também. Porque eu creio que, assim, para ela foi um presentão ganhar uma irmã que cutucava ela, subia nela para brincar de cavalinho, né? E assim, ela veio para alegrar a nossa vida, né? De todos nós. Ela veio assim para fazer a diferença. E a Vitória veio assim para diferenciar mesmo a casa. Ela muito arteira, foi muito arteira. Mas ela sempre eu falava assim, ela é uma bênção. E a sua filha, como é que tá? Tá uma bênção. Sempre profetizei, uma bênção. E para a honra e glória do Senhor, ela é uma bênção. Antes dela fazer 6 anos, nós nos programamos para fazer uma festa para ela no buffet. Que, assim, para a Fran a gente nunca pôde. Graças a Deus deu certo. Nós fizemos uma festa para ela em fevereiro, quando ela fez 6 anos, no buffet. E aí eu lembro de quando nós chegamos em casa de volta com os presentes, né, aquela caixa de presente, que ela desceu do carro e falou assim: ai, essa festa foi maravilhosa. E aí abrindo aqueles presentes, tudo feliz, contente. E a gente não imaginava que seria o último aniversário, né, que ela passaria com o pai dela. Quando foi em março, eu fiz aniversário no dia 26 de março. Ele estava todo contente e sempre muito carinhoso, tanto comigo quanto com as meninas. Combinou com a Fran, mandaram cesta de café da manhã. Foi um aniversário muito bom. Foi num sábado meu aniversário, na segunda-feira, dia 28, ele saiu para trabalhar e sofreu um acidente de carro e veio a óbito, né? Foi um acidente muito trágico, foi um acidente muito feio. Foi a pior notícia assim que eu tive na minha vida. A Vitória lembra, né, como foi naquele dia, assim, foi terrível. E depois também, depois que passou, que ele foi embora, né, que a gente voltou para casa, eu não queria desfazer das coisas dele. Eu guardei por bastante tempo tudo, roupa, sapato, dentro do guarda-roupa, não queria tirar. E hoje até quando eu sei de alguém que perdeu alguém, eu sempre falo, tira tudo, não fica esperando. Eu acho que tem que chegar do cemitério e já tirar tudo. E eu não tirei nada e ainda fiz questão de revelar um monte de fotografia, enchi a casa de fotografia. E um dia a Vitória chegou e tirou todos os porta-retrato, tirou tudo, tirou e guardou, não quero mais. E acho que foi a partir desse dia que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui tirando as coisas, mas ainda assim não tirei de uma vez, fui tirando devagar. E aí eu acabei tirando tudo, mas isso demorou bastante tempo. Eu não sei, eu não recordo exatamente quanto tempo. Se foi meses ou se foi um ano, não sei. Mas foi um período longo que eu fiquei curtindo isso. Eu ligava no telefone dele várias vezes no dia, eu ficava ligando. Mesmo eu tendo visto, né, tudo, mas eu ficava com isso, eu queria que não fosse, né? E foi difícil, foi muito difícil, foi
uma época bem complicada. Eu nunca imaginei passar isso na minha vida. E o Senhor em tudo, Ele sempre me guardou, sempre me deu força, porque não é fácil, né? Você com 2 crianças. A Fran já era mocinha, mas é criança, né? Filho é criança pra gente pra sempre, né? E não foi um período muito difícil, demorou bastante para eu conseguir sair, né, daquele mundo, porque aí eu me envolvi num mundo meu, eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de fazer nada, eu só queria ficar no quarto. Eu deixei de fazer muitas coisas, as meninas também tiveram que deixar de fazer muita coisa. Até hoje ainda, de vez em quando, eu tenho uns medos, sim, mas é coisa que é da minha cabeça, né? Eu não deixava elas saírem mais pra nada. Se alguém convidasse pra ir em algum lugar que eu não pudesse ir, se eu não pudesse levar, elas não iam, porque só ia se eu fosse junto. Porque eu tinha a impressão que se eu deixasse ir sem mim, ia acontecer alguma coisa e eu ia ficar sem elas. E demorou um tempo para isso mudar, né? Mas graças a Deus foi mudando, né? O Senhor foi trabalhando na minha vida, eu superei isso. Hoje elas vão, às vezes dá um aperto assim, mas eu já falo com Deus e fica tudo resolvido. E tudo passa, né? Fica, às vezes vem uma saudade, mas é saudade só. Já não tem mais dor, né? Que doeu muito, mas hoje já não é dor, é saudade mesmo. Ele foi um cara muito 10, foi um ótimo marido. Eu aprendi muito com ele, muito mesmo, a dar valor à vida, a dar valor às pessoas. Ele não tinha apego a dinheiro, ele tinha amor mesmo, amor. Ele queria viver, ele queria passear, ele queria comer o que desse vontade, beber o que desse vontade. Se falasse pra ele, ai, mas por que você não guarda dinheiro? Ele falava assim, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. E de fato, né, não estava. Depois, né, da morte dele, o que me deu forças, na verdade, para sair da tristeza, do luto, né, foi as meninas. Então, assim, que me deu sentido à vida, né? Eu falo que elas são minha razão de viver, porque se não tivesse, acho que eu não queria nem viver mais. Porque eu falava, o amor da minha vida foi embora, né? Porque de fato a gente se dava muito bem, era um casamento muito bom, eu não tenho o que reclamar. E eu acho que se não tivesse as meninas, eu não sei como seria, porque eu sofri demais. E elas foram muito importantes para que eu saísse daquela tristeza, né, daquele luto que parecia que nunca ia acabar, parecia que a dor nunca ia passar. E elas que me ajudaram muito, muito mesmo. E hoje, até hoje, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu luto, sabe? Que eu quero que as coisas aconteçam, que eu quero ter um lugar bacana para morar, um carro legal pra gente andar, é por elas, sabe? Eu me esforço pra caramba, mãe, quero ir em tal lugar, eu quero levar, eu quero fazer, eu quero estar junto. Eu procuro, eu não sou de ficar grudando, beijando, abraçando, eu não sou assim, não é de mim. Mas eu acho que com as minhas atitudes eu consigo demonstrar o quanto elas são importantes, o quanto eu amo. Eu tento
que nem coisas simples, né? A Fran gosta de um cafezinho de manhã. Eu faço antes de sair para trabalhar um cafezinho para ela. A Vitória, de vez em quando ela gosta que eu vou com ela no mercadinho. Eu vou. São coisas simples, né? Mas que a gente faz por amor. Eu sou meia durona, meia assim, né? Não vem me grudar muito não, que eu não gosto. Mas são a razão da minha vida. O motivo de eu querer continuar, né? Porque tantas coisas já aconteceram, tantas dificuldades. E eu nunca pensei em parar, em desistir, porque eu tenho motivo para continuar. Eu não culpava Deus quando ele morreu, mas eu questionei muito. Eu questionei demais, porque eu achava injusto, sabe? Porque ele estava num momento tão bom, numa fase tão boa da vida dele, da nossa vida, de tudo que a gente estava vivendo, e acontecer isso. E eu questionei demais Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma amiga, e ela falou: Ellen, para de perguntar por quê. Tenta perguntar para Deus o pra quê. Porque Deus tinha um plano com ele até aquele dia. O plano de Deus com ele se cumpriu. Mas o plano que Deus tem com você ainda não cumpriu. Então é você e Deus. Agora com você continua. E aí eu comecei a pensar, realmente, né? Eu não posso ficar questionando por quê. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe de coisa que eu não sei, né? E assim, hoje, talvez, assim, eu entendo um pouco, né? Talvez se ele tivesse aqui, ele tinha saído dos caminhos do Senhor, ele tinha mudado, ou talvez a gente não tivesse junto, eu não sei, né? E então, assim, eu tenho hoje, né, com o pensamento que eu tenho hoje, eu creio que é o propósito de Deus. E aí estamos nós aqui, o trio, né? É o trio, o trio perfeito, que nem diz a Fran, né? Somos o trio perfeito. Ai, ser mãe pra mim é trabalho. É um trabalho muito bom, sabe? Diz que a gente não tem que, como que é? Quando você vai trabalhar de alguma coisa, você tem que trabalhar de algo que você goste, né? Pra você ganhar o seu dinheiro, tudo, mas com alguma coisa que te dá prazer. E ser mãe pra mim, eu falei que é trabalho, porque filho, a gente tem uma preocupação, né? Tem todo um cuidado, você fica pensando em tudo, o que vai fazer, o que não vai fazer, o que vai ser, o que não vai ser. Mas é a melhor experiência que eu tive na minha vida, assim, porque acho que nem eu já falei antes, é a razão de eu viver, sabe? É o que me move. E é isso, é ser mãe delas, é o que me move, é o que me mantém, sabe? É o que me dá um gás, assim. É isso. Então esse aqui foi um texto que a Vitória fez sobre o que é ser mãe. A Vitória é muito inteligente, né, Vitória? Mãe, será que podemos definir mãe? Bom, você escreveu? Tem vó que é mãe, mãe que é pai, pai que é mãe. Mãe nova, mãe experiente, mãe que perdeu filho, mãe que perdeu mãe. Mãe que venceu, mãe solteira, mãe casada. Mãe que adotou, mãe que gerou. Mãe de 6 filhos, mãe de 1 filho. Afinal, o que é mãe? Mãe é aquele abraço onde a gente quer fazer morada. Aquela pessoa que te conhece como ninguém. Talvez a sua mãe não seja quem
te deu a vida, mas quem te ensinou a viver. Talvez não seja quem estava com você no seu primeiro passo, mas quem sempre vai estar ali para te levantar quando você cair. Talvez a gente pense que ser mãe é só dar à luz, e na verdade vai muito além disso. Mãe é quem mostra a luz na escuridão. Quem está disposto a dar a própria vida por você. Mãe é quem já deixou de comer para você não passar fome. Mãe é aquela que abre mão dos planos porque não acha que é o melhor para você. Mãe é quem desiste de muitas coisas para te fazer feliz e ver o seu bem. Mãe é quem passa a noite acordada pedindo proteção para você, para que você chegue bem em casa. Mãe é quem te ama independente do que você faz ou o que deixou de fazer. Mãe é quem te perdoa e te conforta. Mãe é quem te acha lindo e único, mesmo quando você não consegue nem se olhar. Mãe é amor. Que aconteça do